está conhecendo mais um pedacinho, da família do nosso Senhor, que irá morar no céu. Amém. Aleluia, Deus. Nesta noite também eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Duli. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e seu ministério. Também louvar a Deus pela vida do diácono Alexandre. Amém, Jesus. Muito obrigado pelo convite. Glória a Deus. Estou muito feliz mesmo que Deus continue lhe abençoando, Amém. abençoando também a sua casa, Amém. a sua família e Amém. o seu ministério, sempre em nome de Jesus. Amém. Também feliz, de estar revendo os irmãos ali da Igreja Batista Belém. Deus abençoe também a vida de vocês. Deus abençoe todos Amém. que vieram nesta noite aqui ouvir mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Amém. Hoje nós estamos neste encerramento desta campanha. Eu tenho certeza que ao longo desses dias Deus ele tem falado tremendamente com cada um de vocês. Sei que a vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia, Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Agora, se for de costume, se colocar de pé, peço que vocês coloquem de pé mais uma vez. Eu quero ler dois textos da palavra do Senhor. Texto da campanha, que é Efésios, capítulo de número 3, o versículo de número 14. Efésios 3, versículo de número 14. Amém. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo 12. Nós vamos ler só o versículo de número 5. Atos 12, versículo 5. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, os irmãos poderem se sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para nós ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Meus irmãos, olhando para este tema desta campanha, um tema muito abençoado, aonde o apóstolo Paulo ele vai estar tratando para a igreja de Éfeso a questão da importância da oração. Paulo está falando sobre a importância da oração na vida do crente. Se nós soubéssemos o quanto a oração é importante para a nossa vida, nós orávamos mais, nós buscávamos mais a Deus. Mas talvez nesta noite você me pergunta, mas o que é oração? Porque às vezes muitas pessoas oram, mas não sabem o que é oração. Mas oração nada mais é do que
falar com Deus. Se alguém um dia, qualquer hora, lhe perguntar o que é oração, você vai dizer: oração é falar com Deus. Todas as vezes que você está orando a Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, todas as vezes que você se dirigir a orar, a buscar a Deus, você está conversando com Ele. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho para orar, era como se você estivesse chamando Deus para uma conversa. E Deus ama conversar conosco. Deus ama, irmãos, quando nós nos colocamos de joelho, buscando a sua presença, buscando a presença do Espírito Santo. A oração, ela é tão importante para a vida do crente, que quando nós abrimos a nossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11, no versículo de número 1, nós vamos ver uma passagem tão linda, mostrando para nós a importância da oração para a nossa vida. Em Lucas 11, 1, nós vamos ver que os discípulos se aproximam de Jesus. E quando eles vão se aproximando de Jesus, ele vai pedir a Jesus algo muito importante para a sua vida. Os discípulos, quando se aproximam de Jesus, eles vão pedir a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Você vê que o discípulo não diz para Jesus: Jesus, ensina-nos a pregar. O discípulo não diz para Jesus: Jesus, ensina-nos a cantar. Não. Mas os discípulos diz para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Porque o discípulo sabe que para pregar tem que orar, que para cantar tem que orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para a gente pregar, irmãos, nós precisamos orar ao Senhor. Para a gente louvar a Deus, nós precisamos orar ao Senhor. Então os discípulos mostram para nós, neste versículo e no capítulo 11, verso 1, a importância da oração na vida do crente. Paulo também vai mostrar para nós a importância da oração para as nossas vidas. Quando ele escreve aqui mesmo, na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 18, Paulo vai dizer para nós: orai em todo tempo. Orai em todo tempo. Aleluia. Você vê que a Bíblia, ela não diz quantas vezes no dia você tem que orar. A Bíblia não fala. Talvez você vai dizer: mas Paulo, lá no livro de Daniel, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas aquilo não é mandamento. Aquilo foi Daniel mesmo que colocou no seu coração de orar 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia não fala quantas vezes no dia você tem que orar. Mas a Bíblia diz que você tem que orar. Louvado seja o nome do Senhor. Se é 1 vez por dia, você tem que orar. Se é 2 vezes ao dia, você tem que orar. Se é 3 vezes, 4 vezes, 5 ao dia, a Bíblia não fala, mas você tem que orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A oração, ela é tão poderosa, mas tão poderosa e importante para a nossa vida, que nós também vamos ver o apóstolo Tiago escrevendo da sua carta, no capítulo de número 5, o versículo de número 16, Tiago vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Você não sabe o poder que tem a
a sua oração. A sua oração, meu irmão, a sua oração, minha irmã, ela tem um poder muito grande. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Paulo, ele diz no verso de número 14, quando ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Paulo aqui está num gesto de humildade, porque todas as vezes que você se ajoelha diante do Senhor, você está se humilhando perante a Ele. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham perante ao Senhor, o Senhor o exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que você dobra o seu joelho, aleluia, para orar ao Senhor, você está se humilhando diante da presença de Deus. E naquele ato de humildade na presença de Deus, Deus te exalta. Aleluia. Deus te exalta. Louvado seja o nome do Senhor. Se colocar de joelho diante da presença de Deus significa também reverenciar ao Senhor, ter respeito pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se colocar de joelho na presença de Deus significa também ser submisso ao Senhor, reconhecer que o Senhor é maior na minha e na tua vida. Então, quando Paulo ele se coloca diante do Senhor de joelho, é Paulo fazendo um convite a Deus para ter um diálogo com Ele, para buscar a sua presença, para buscar a presença do Espírito Santo. E como eu falei para os amados e queridos irmãos, a oração, irmãos, ela é poderosa. A oração, aleluia, ela tem os seus efeitos, aleluia. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, às vezes nós pensamos que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Talvez você não esteja vendo, aleluia, mas está acontecendo. Todas as vezes que você se coloca de joelho, algo acontece, aleluia, algo acontece. Quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que grandes homens de Deus, mulheres de Deus, alcançaram a vitória, o milagre de Deus diante de uma vida de oração, aleluia. Você quer alcançar o milagre da parte do Senhor? Então começa a orar mais a Deus. Você quer alcançar a vitória da parte do Senhor? Então comece a orar mais a Deus. E nós vamos ver aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, aleluia, o milagre que a oração faz. O que acontece quando nós nos colocamos diante do Senhor de joelho. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, que naquele momento, aleluia, aqueles irmãos da igreja primitiva, eles estavam sendo perseguidos pelo rei Herodes, porque eles anunciavam dizendo que Jesus havia ressuscitado. Logo que eles falavam que Jesus havia ressuscitado, a Bíblia diz que Herodes começou uma perseguição muito grande aos discípulos do Senhor. É tanto que você vai ver no capítulo 12, no versículo de número 1, no versículo de número 2, dizendo que Herodes prendeu Pedro e Tiago. Herodes prendeu Pedro e Tiago para o matar. Mas a Bíblia diz que Tiago foi morto por Herodes. Aí basta a gente lembrar por que Tiago foi morto por Herodes. Porque a igreja não orou por Tiago. Quantas pessoas estão sendo mortas neste mundo? Sabe por quê? Porque a igreja não está mais se colocando de joelho diante da presença de Deus. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão desviando da casa do Senhor? Sabe por quê? Porque a igreja não está mais, aleluia, se colocando de joelho diante do Senhor. Foi por causa disso que Tiago foi morto. Mas você vai perceber, aleluia, que quando a igreja ficou sabendo, aleluia, que prenderam Pedro também, e que Pedro ia ser morto no outro dia, a Bíblia diz no versículo 5 de Atos 12, que nós lemos, que a igreja se colocou, aleluia, em oração. A igreja se colocou de joelho diante da presença do
oração. Poder da oração. Você sabe quanto livramento Deus tem dado à tua família? Talvez você diga assim: na minha família, irmão, só eu sou crente. É por isso. Porque Deus chamou você para dar início. Aleluia. Deus chamou você para dar início à obra que Ele tem na tua casa. E como esta obra vai ser concluída? Como que esta obra vai dar continuidade se não for de joelho diante da presença de Deus? Sabe por que este mundo não está mais tenebroso, irmãos? Porque ainda existe uma igreja que se coloca diante do Senhor de joelho. Aquela pequena oração que você acha que é pequena, ela tem um efeito grande. Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando na tua família. Sabe por quê? É por causa da tua oração. Glória a Deus. Da tua oração, meu irmão. Da tua oração, minha irmã. Você prevê aqui em Atos que quando a igreja ficou sabendo que prenderam Pedro, o que foi que eles fizeram? Se reuniram e se colocaram de Joelho. joelhos. Quando mexeram com alguém, quando mexeram com um irmão, a igreja se colocou de Joelho. joelho. Porque lá em Crônicas, segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, sararei a sua terra. Aleluia. É isso que Deus quer fazer, irmãos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, no meio da nossa família. Deus quer sarar. Mas para isso precisamos nos colocarmos de joelho diante da sua presença. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. O Senhor diz ao profeta Jeremias: Jeremias, clama-me, clama-me, e responder-te-ei. Deus está dizendo: enquanto você clama, eu te respondo. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabe. Sabe quando é que Deus vai te revelar coisas grandes? Coisas que você nem imagina. Quando você se colocar de joelho. Quando você se colocar de joelho diante da presença do Senhor, o Senhor vai revelar algo muito grande para você. Então é importante, irmãos, a oração. A igreja de Atos, ela era uma igreja que orava. Era uma igreja que perseverava
daquela prisão. A primeira coisa que acontece quando nós nos colocamos de joelho é que a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, Deus enviou o socorro. Aleluia. Enquanto a igreja orava, Deus enviou o socorro. Porque quando Pedro estava preso dentro daquela prisão, com 16 soldados lhe escoltando ali, lhe guardando ali, quando a igreja se colocava de joelho, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração daquela igreja e enviou o seu anjo para libertar Pedro. Glória a Deus. Porque enquanto a igreja ora, o socorro está vindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O povo de Israel, irmãos, estava cativo 430 anos, sofrendo debaixo da mão de Faraó. Mas a Bíblia diz que aquele povo se reuniu e se colocou de joelho e começou a orar ao Senhor. Enquanto eles oravam a Deus, Deus enviou Moisés para libertar aquele povo da sua escravidão. Aleluia. A Bíblia diz que em Daniel capítulo 6, versículo 22, que Daniel ele foi jogado ali inocentemente naquela cova dos leões. Mas Daniel dobrou seu joelho mesmo dentro da cova e começou a buscar o Senhor. E Deus enviou socorro, fechou a boca do leão e deu livramento para Daniel. Você precisa entender que tem momento que o teu socorro ele não vai vir da terra. Aleluia. Tem momento que o socorro vai vir do céu. Glória a Deus. O salmista ele disse isso no Salmo de número 125. Elevo meus olhos, Para o monte. de onde virá o socorro do crente? De onde virá o socorro do crente? Do Senhor. Vem da onde? Do E o Senhor. Senhor está onde? Embaixo ou em cima? De cima. Então o nosso socorro ele não vem de baixo. Aleluia. O nosso socorro ele vem de cima. Glória a Deus. O meu socorro e o teu socorro ele vai vir de cima. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Então, quando aquela igreja orava, Deus enviou o socorro. Quero dizer para você nesta noite, eu não sei pelo que você tem orado, mas uma coisa eu quero dizer na sua vida em nome de Jesus: Deus está enviando o socorro. Glória a Deus. Deus nesta noite está enviando o socorro. Aleluia. Aleluia. Segundo, a Bíblia diz que enquanto a igreja orava por Pedro, as algemas caíam ao chão. Aleluia. Enquanto a igreja ora, as algemas estão sendo quebradas. Glória a Deus. Enquanto a igreja se coloca de joelho diante do Senhor, Deus está quebrando todas as algemas. Amém. Aleluia. Aquelas algemas que prendem no vício, aleluia, da cachaça, aquelas algemas que prendem no vício da droga, aquelas algemas que prendem no vício da prostituição. Nesta noite, enquanto você ora, Deus está jogando as algemas por terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no versículo de número 32, o Senhor diz: e conhecereis a Verdade. Quem é a verdade? Deus. E conhecereis a Verdade. e a verdade vos. Libertará. Aí ele vai prosseguir dizendo: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis
sereis. livre. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí e diz: você é livre. Seja livre. Você é livre. Você é livre. Porque Jesus já te libertou. Amém. Glória a Jesus Deus. já me libertou. Amém. Antes nós andava prisioneiro, aleluia. Antes nós andava com as algemas, aleluia, que o diabo colocou na nossa vida. Mas Jesus veio para nos libertar. Glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 124, verso 7, que nós escapamos como um pássaro, que o laço se quebrou e nós escapamos. E quem foi que quebrou esse laço? Deus. Quem quebrou o laço? Deus. E para Deus quebrar o laço, a igreja precisa se colocar de Joelho. A igreja precisa se colocar de Joelho. Quando a igreja se coloca de joelho, Deus está quebrando o laço. Amém. Glória a Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, prosperará, porque o Senhor, aleluia, Ele vai quebrando, Ele vai quebrando, Ele vai quebrando. Deus nesta noite está dizendo que Ele está quebrando todo laço, está desembaraçando, Ele está abrindo caminho, tirando os espinhos, e está ordenando para você passar. Terceiro, enquanto a igreja orava por Pedro, Deus confundia o inimigo. Tem momento, irmãos, que Deus ele confunde o nosso inimigo. Ele fica sem entender o que Deus está fazendo. Tem momento que Deus vai confundir o teu inimigo. Aleluia. Porque Pedro ele estava guardado na prisão, 16 soldados. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o anjo. O anjo entrou dentro da prisão, arrancou as algemas de Pedro, mandou Pedro calçar o chinelo, vestir a capa, e o anjo disse: vamos. E Pedro passou na frente de 16 soldados, Glória. e eles não viram. Glória a Deus. E eles não viram. E eles não viram. Aleluia, meu Deus. E eles não viram, sabe por quê? Porque Deus está confundindo o nosso inimigo. Glória a Deus. Deus está confundindo o nosso inimigo. Aleluia. Tem momento, irmãos, que Deus vai nos esconder. Entenda. Tem momento que Deus vai nos esconder. Porque se Deus não esconder a gente, o inimigo pode nos matar. Por isso que o salmista ele escreve no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo a sombra do Onipotente descansará. Tem momento que Deus vai te esconder. Não acontece que às vezes nós olhando assim, parece que ninguém me vê. Parece que ninguém me enxerga. Aleluia. Estou tão perto de gente, de pessoas, mas parece que as pessoas não me enxergam. Possa ser que Deus está te Oh, glória, aleluia. Aleluia. Porque tem um momento que Deus te esconde. E tem um momento que Deus te apresenta. Nós precisamos entender isso. Um momento que Deus nos esconde e vai ter um momento que Deus vai nos apresentar. Enquanto Deus te esconde, fica tranquilo que Ele te sustenta. Aleluia. Glória a Deus. Ele cuida de você. Amém. Tá? Basta você ler a história de Elias. Quando Elias lançou a primeira profecia que não iria chover,
Deus disse para Elias: Elias, chegou o momento de eu te esconder, porque se você ficar à vista, Jezabel te mata. Então eu vou te esconder, Elias. Senhor, eu vou para onde? Vai para o ribeiro. E lá no ribeiro, quem vai cuidar de mim? Eu cuido, Elias. Glória a Deus. Elias foi para o deserto, ao ribeiro. Quando ele chegou lá no ribeiro, não faltava o pão para Elias. Não faltava carne para Elias. Aleluia. Não faltava água para Elias. Aí eu vou perguntar para os irmãos: quem estava enviando o pão para Elias? Deus. Quem enviou a carne para Elias? Deus. E o interessante é que Deus não mandou ninguém lá. Deus poderia usar que ele tinha 7.000 homens guardados. Depois ele vai dizer isso para Elias. Ele poderia ter usado alguns daqueles ali para ir levar o pão, a carne para Elias. Ele poderia ter enviado um anjo para cuidar de Elias. Mas a Bíblia diz que Deus resolveu usar os povos. De manhã Elias acordava, tá o pão. Aleluia, Senhor. Meio-dias Elias estava ali, tá a carne. Glória a Deus. Porque o Deus que te esconde é o mesmo que te sustenta. Amém. Ele ficou escondido por um bom tempo, mas chegou um momento que Deus disse: Elias, vai e te apresenta a carne. Ou seja, chegou a hora de eu te apresentar. Eu já te escondi, agora chegou a hora de eu te apresentar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus, ele faz assim, ele confunde, irmãos, o nosso inimigo. Tem momento que Deus vai confundir o nosso inimigo. Amém, Senhor. Quarta lição: enquanto a igreja se colocava de joelho, as portas estavam se abrindo. Porque todos nós sabemos que a oração é o quê? A oração é o quê? Chave da vitória. Se a oração é a chave, nós precisamos de quem para abrir a porta? Da chave. Tá, de quê? Da chave. E a chave é o quê? Por isso que às vezes as portas às vezes ficam fechadas, porque nós não queremos mais nos colocar de joelho. Aleluia. Nós não queremos pegar a chave para abrir. E Deus está dizendo: se coloca de joelho que as portas se abrem. Porque enquanto Pedro estava ali dentro daquela prisão, que a igreja estava de joelho buscando a presença de Deus, as portas da prisão estavam se abrindo. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, que se você se colocar de joelho, as portas irão se abrir. Amém, Jesus. As portas irão se abrir. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8, está escrito que o Senhor diz: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Mas sabe por que o Senhor colocou esta porta aberta diante desta igreja aqui? É porque esta igreja estava de joelho. Esta igreja se colocou de joelho diante da presença do Senhor. E o Senhor abriu as portas. Aleluia. Deus está dizendo: se coloca de joelho que eu vou abrir as portas. Se coloca de joelho que eu vou abrir as portas. Aleluia, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, a porta que Deus abre, as portas se abriram para Pedro passar. As portas da prisão, irmão, se abriram para Pedro passar. Mas porque tinha uma igreja
de joelho, porque tinha uma igreja orando, porque tinha uma igreja clamando. Por isso que as portas estavam se abrindo. Enquanto você ora, as portas estão se abrindo. Amém, Jesus. Fechando, a Bíblia diz que enquanto a igreja se colocava de joelho e orava, o milagre batia na porta. Glória a Deus. Enquanto a igreja se colocou de joelho e orou, o milagre batia. O milagre batia A porta. Porque quando Pedro saiu da prisão, o anjo liberou ele e disse: vai. Ele foi direto na casa da irmã Maria, aonde estava todos reunidos, orando, buscando a presença de Deus. A igreja estava de joelho dizendo: Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus solta Pedro, aleluia. E Deus estava do céu ouvindo aquela oração. Deus libertou e Pedro chegou na porta e bateu. Só que às vezes, presta atenção, já que eu já vou encerrar. Às vezes, irmãos, nós oramos, buscando pelo milagre, e às vezes o milagre chega e nem nós mesmos acreditamos. É verdade. Vocês sabiam disso? Às vezes nós oramos, pagamos um preço ali diante do Senhor, e quando o milagre chega, nós não acreditamos. Porque a igreja estava orando por Pedro. Eles estavam dizendo: Senhor, liberta Pedro, solta Pedro. E Deus ouviu a oração dele e libertou Pedro. Aí Pedro foi lá na casa e bateu na porta. A Bíblia diz que uma jovem foi e abriu a porta. Quando ela abriu, ela fechou. Aí ela voltou e foi contar para os irmãos. Os irmãos disseram: quem foi? Ele disse assim: é Pedro que está ali fora. Ele disse: Pedro não, Pedro está preso. Então nem eles mesmos. Eles estavam orando, eles estavam buscando, pedindo a Deus para libertar Pedro, mas nem eles mesmos acreditou que Deus iria fazer. Aleluia. Mas o milagre bateu na porta. E eu quero dizer para você nesta noite: não se assuste se o milagre bater na porta da tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Vou repetir novamente: não se assuste se o milagre bater na porta da tua Amém, casa. Jesus. Assim seja. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 que não somos nós que temos que correr atrás da bênção. Se a bênção querer ser abençoada, ela que tem que correr atrás Da gente. da gente. Deuteronômio capítulo 28. O Senhor diz que nós não precisamos ficar correndo atrás da bênção. Só que nós não entendemos isso. Nós ficamos correndo atrás da bênção, quando na realidade é a bênção que tem que correr atrás de nós. Mas sabe por que nós ficamos correndo tanto atrás da bênção? Sabe por quê? Porque nós não queremos nos colocar mais de joelho. Porque nós não queremos orar mais. Nós queremos receber, irmãos, tudo da parte do Senhor fácil. Só dizer para Deus: Deus faz e pronto. Não é assim. Nós precisamos também pagar o preço. O preço pela salvação já foi pago, mas o preço pela vitória ainda deve ser pago. Aleluia. É uma igreja de joelho, buscando a presença do Senhor. Eu quero que você saia daqui nesta noite, aleluia, com isso na sua mente, no seu coração, entendendo a importância que tem a oração, aleluia. A tua oração, ela é importante neste mundo. A tua oração
oração é importante neste mundo, aleluia. Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé nesta noite, aleluia. Se coloca de pé nesta noite, acreditando, irmãos, acreditando, aleluia. Acreditando que a tua oração, ela tem poder. A tua oração, ela tem poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos nesta noite, aleluia, e vamos orar ao nosso Deus, aleluia. Mas eu quero que você ore com fé, aleluia. Eu quero que você ore acreditando nesta noite, aleluia. Porque a Bíblia diz que se a gente duvidar, não acontece. Se duvidar, não acontece. Mas se você orar crendo, aleluia, que o Senhor está ouvindo a tua oração, aleluia, Deus pode fazer um milagre na tua vida ainda nesta noite, aleluia. Eu não sei como foi que você, aleluia, saiu de casa, eu não sei qual foi o problema que você deixou em casa, mas eu quero te dizer nesta noite que você veio aqui, aleluia, e colocou diante do Senhor, aleluia, esse propósito, aleluia. Eu quero dizer para você que se você crê, quando você chegar em casa, o milagre vai estar, aleluia, na tua casa. Oh Deus, oh Pai querido que está no céu, meu Deus, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante da tua presença, porque nós acreditamos ainda, meu Deus, aleluia, que o Senhor cura. Nós acreditamos ainda, Pai, que o Senhor salva. Nós acreditamos ainda, meu Pai, que o Senhor liberta. Nós acreditamos ainda, Pai, que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor ainda faz milagre. É por isso, Pai, que este povo está aqui nesta noite, aleluia. Durante esses dias, meu Deus, de joelho, Pai, te buscando, meu Pai, clamando, meu Deus, em busca de um milagre, em busca de um socorro, ó Deus. Ó Pai, nesta noite, meu Deus, assim como o Senhor ouviu a oração dos teus filhos ali, meu Deus, em Atos capítulo 12, versículo 5, contempla nesta noite, ó Deus, a oração que foi feita aqui durante esses dias nesse lugar, meu Pai. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, meu Pai. Meu Deus, eu te peço neste momento, vai repreendendo todo mal, vai repreendendo, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti. Vai entrando na casa dos teus filhos neste momento, vai visitando os céus, meu Deus, aonde estiver neste momento, seja na festa, seja viajando, seja no bar. Oh meu Deus, nós acreditamos que o Senhor ainda, Pai, faz um milagre nesta noite, meu Deus, na vida dos teus filhos, meu Pai. Faz um milagre nesta noite, meu Deus, na vida da tua igreja, meu Deus, porque ainda aqui tem uma igreja que ainda se coloca de joelho diante da tua presença. Oh Deus, aonde nós não vamos, a nossa oração vai. Aonde nós não podemos entrar, a nossa oração entra. Entra agora, Pai, lá nos hospitais, vai curando, vai curando. Entra agora, meu Deus, lá no presídio, vai libertando, vai libertando, vai libertando, vai libertando. Entra agora, Pai, na casa dos teus filhos. Ó Deus, arranca todo mal, Senhor, toda ansiedade joga por terra, todo espírito de depressão joga por terra. Ó meu Deus, dá a vitória agora ao teu povo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Oh, aleluia. Logo estamos